foram importantes esses esclarecimentos, mas não chegaram para o Chega. Espera que amanhã seja dada luz verde para a audição do Ministro e também da Ministra da Justiça. Boa tarde, Cristina. É um gosto de revê-la. Cumprimentar aqui os meus colegas. Eu gosto imenso do Alexandre. O Alexandre sabe isso. Os portugueses estão bem, também sabem. Mas isto foi aqui uma grande conversa da treta. Só há uma coisa que o Alexandre disse e que tem razão. Ninguém pode dizer que ficou a saber menos. Pois não. Está tudo na mesma. Nem menos nem mais. O que eu não percebo é como é que um ministro, para a vergonha a que se sujeitou a si próprio ontem da maneira que o país viu, para que é que vai fazer uma conferência de imprensa? Teve 3 semanas, estou a reunir documentos. É ponto por ponto. Não esclareceu nada. Aquilo foi sofrível, em várias dimensões. Primeiro, até do ponto de vista pessoal e físico. Porque o valentão, o xerife, que vai para o Parlamento e se vira para o líder da oposição nacional e diz vais pagá-las todas, vais engoli-las todas, numa conferência de imprensa até tremia. Até tremia a voz, até tremia as mãos. Aquilo foi tudo uma desgraça. Depois, vamos ao conteúdo. Ó, Sr. Ministro, não entregou as declarações de património e rendimentos. Pois claro que não. Não me as pediram. Isto é trágico. Ó, Sr. Ministro, então e a piscina? Aquilo não é uma piscina. Aquilo transformou-se numa piscina porque eu cheguei lá e tinham empurrado a terra para o nível do tanque. Que desgraça, valha-me Deus. Oh, Sr. Ministro, então, mas o Sr. Ministro disse que tinha feito os pagamentos. Não. Quem fez os pagamentos foi a minha mulher. Mas o Sr. Ministro tinha dito que tinha sido o Sr. Ministro. Não, mas foi a minha mulher. Oh, Sr. Ministro, então e o outro lado? O outro lado foi um ato de extraordinária gestão que eu tive. Porque o Ministério Público mandou destruir material perigosíssimo ligado ao tráfico de droga, e eu, como sou muito inteligente, e na PJ não tínhamos dinheiro para destruir, nem para pagar uma renda de 3 ou 4 mil euros por mês, estamos a falar do Estado. Já isto é absurdo. O que é que eu fiz? Ora, tinha um amigo que por acaso ouviu a conversa, que era o construtor que fazia obras à PJ e que por acaso me fez o tanque ou a piscina. E eu disse, olha lá, não te importas de levar o reboque lá para o teu estaleiro? Não me importa nada, até faço isso de graça, que eu estou a um passo de ser um santo. Foi outro operacional da Polícia Judiciária que falou com o empreiteiro. O Ministro assumiu a decisão como sua, mas mesmo essa questão que a Cristina está a levantar é uma questão muito importante. Porque tivemos aqui 3 semanas a debater isto. E a salto quadra da PJ, que agora diz que foi ele, teve caladinho durante 3 semanas. Só se lembrou agora. Estava de férias. E de repente... Ou então os reboques já são mais e ele lembrou-se agora. Não, esperem lá. Deste reboque por acaso fui eu. Isto é absurdo. Um ministro que por acaso é jurista vem dizer que desconhecia a lei. Quando qualquer pessoa jurista, e eu sou, portanto posso transmitir de viva voz, aquilo que aprende logo no primeiro ano do curso de Direito é que o desconhecimento da lei não aprova a ninguém, não aproveita a ninguém. Cristina, isto não é uma questão política de fazer fim-capé ou de estar a criticar o homem por criticar. O que se passou ontem é uma vergonha para o país. É uma vergonha. Um ministro que diz que não entrega as declarações de rendimentos porque o Tribunal Constitucional não lhes pede, está a gozar com isto. O ministro até podia dizer uma coisa. Olhem, eu tinha uma vida tão atarefada que na altura que houve um ano que me esqueci e falhei. Não foi um ano. Foi de 2018 a 2024. Desculpem isto que eu vou dizer. Para terminar, isto é uma palhaçada. O Ministro da Administração Interna pode querer fazer quem ele quiser de parvo. Mas aos portugueses e a nós não faz. Só tem um caminho. É admitir-se ou o Primeiro-Ministro pô-lo a andar. Porque esta situação, o Ministro já está destruído, faça o que ele quiser, autodestruiu-se, não tem autoridade nenhuma. Deixa-me ouvir a Fátima. Agora o Primeiro-Ministro, pelo menos que salve enquanto pode a honra do seu já triste governo. O nível de informalidade, até a maneira como o Ministro da Administração Interna falou no relacionamento com o empreiteiro e o modo como o outro lado que tinha sido apreendido numa investigação de combate à droga foi parar a Barcelos. Essa informalidade, sendo o Ministro alvo de audição, pode ou não comprometer a credibilidade de instituições, nomeadamente a Polícia Judiciária? Veja, mais do que alguém estar a defender terceiros, é nós irmos, e no meu caso eu penso que é importante, recuperar aquelas que foram as declarações do próprio Ministro da Administração Interna. Estão aqui todos. Quando o Ministro da Administração Interna, ele próprio, reconhece que existiram erros, penso que no passado também já tinha utilizado a expressão imprudência, penso que, não tenho certeza, mas penso que era imprudência, ontem penso que falou em erros, é o próprio que está a assumir que cometeu alguns erros
que apresenta a sua versão, ou quais é que foram as circunstâncias que ditaram porque é que decidiu como decidiu, fosse no tema do atrelado, a questão da ida para a Marinha, depois da ida para a empresa em Barcelos. Quando é o próprio que tem essa capacidade e essa, eu diria, frontalidade de reconhecer que cometeu erros, óbvio que também destaca, e algo que tem sido, penso que relativamente unânime na análise que é feita à conferência de imprensa, que não existiu dolo, o próprio está a colocar-se numa situação, eu diria, de uma certa humildade, além da disponibilidade, além da disponibilidade para, perante cada uma destas situações, explicar qual é que foi o entendimento que teve quando era diretor da Polícia Judiciária. Sim, temos uma figura jurídica, como sabe, que é o fiel depositário, que não foi aqui acionado. Portanto, nós temos materiais que foram apreendidos, entre os quais estão produtos químicos perigosos, que saem do local exatamente por causa da sua perigosidade, mas vão para o outro, e eu pergunto, aí já não são perigosos? E como é que ficaram acondicionados? E depois voltam para o Seixal, e já não são perigosos também? Veja, ou já são? Todas essas questões que me faz são temas que eu não domino per si. Agora, aquilo que ontem o Ministro da Administração Interna procurou responder foi qual é que foi o racional que esteve por detrás da decisão da deslocação do tal reboque. Ou seja, qual é que foi o racional? Agora, deve existir sempre da nossa parte a disponibilidade para ouvir os outros, não ter de imediato um julgamento precipitado de colocar em causa a idoneidade das pessoas. Eu parto, na minha avaliação que faço dos outros, sempre de um princípio da confiança, de que as pessoas não estão... colocar em causa a credibilidade de uma instituição como a Polícia Judiciária. O meu ponto é, ontem o Ministro da Administração Interna teve cerca de 1 hora a responder a questões. Sobre todas elas... Eu penso que haverá hoje mais informação do que aquela que existia anteriormente. Sim, mas é ou não normal que o cidadão... Mas é ou não normal que o cidadão comum comece a interrogar-se os bens apreendidos, afinal, como é que eles estão acondicionados? Onde é que eles estão? E elementos, por exemplo, operacionais, andam com esses bens apreendidos? Concordo consigo. É que chega-se a um ponto que poderemos equacionar isso. Concordo consigo, e por isso é que eu também entendo que possa ser importante que a própria Polícia Judiciária, tendo em conta que o tema agora está em cima da mesa, possa fazer um esclarecimento cabal sobre como é que, quando há um bem apreendido, qual é que é a tramitação ou qual é que é o processo que é dado a esse bem. Sim, e a Cristina está a colocar uma questão e bem. Ou seja, nós hoje estamos confrontados devido a esta situação que estamos aqui a discuti-la e que o país tem vindo a discutir nos últimos dias, estamos confrontados com estas questões, nomeadamente uma importante que é bens empreendidos em operações da Polícia Judiciária, qual é que é o seu destino, que decisões é que o Ministério Público ordena. Portanto, eu penso que essa questão é uma questão importante. E eu penso que é importante para os cidadãos nós sabermos, do ponto de vista daquilo que é a atuação normal da Polícia Judiciária, qual é que é o procedimento. Essa é uma questão que eu acredito que a PJ poderá também ajudar a responder. Fantástico o esforço que o Alexandre está a fazer para defender o indefensável. Querem coisas concretas? Eu vou-vos dar uma coisa concreta. Olha, até mais lá para casa. Eu não gosto de apontamentos, mas acompanhei a conferência de imprensa desta forma, com um caderninho e com uma caneta a apontar tudo o que estava a ser. Rodrigo, ninguém percebe nada, evitamos. Eu sei que não, mas eu vou ler aqui uma coisa concreta. Sobre lá aquelas madeiras, diz o Ministro, pensei em adquirir umas chulipas dos caminhos de ferro. Perguntei a um trabalhador e não a um administrador que conhecia. E continua. E depois diz, ele informou-se e passado algum tempo as chulipas foram entregues na minha propriedade. Foram pagas. Diz o Alexandre, por cada coisa que se diga há mais dúvidas. Claro que há. Foram pagas. Quem é que assinou a ordem de venda? Quanto é que custaram? Onde é que estão os comprovativos? Como é que isto é comprovado quando foi a própria entidade dona da madeira que já disse, que já foi noticiado, que não há qualquer sinalização de baixa de material? Mas estamos a brincar ou quê? Mas que conversa é esta toda que estamos aqui a ter de que o Ministro fez um grande esclarecimento e que não restam dúvidas? Não restam dúvidas. Não restam dúvidas como? O que é que o homem respondeu ao país? Não respondeu coisa nenhuma. Estamos a gozar com quem? Desculpem lá, o meu enfado, o meu agastamento. Estamos a gozar com quem? O Ministro está a gozar com quem? Fiz um parque acimentado, disse o Ministro, porque quando chovia era uma chatice, o chão ficava enlameado e dificultava o trânsito automóvel. Mas isto são justificações que o Ministro da Administração Interna possa dar? Mas estamos no reino da macacada ou da palhaçada? Pá, desculpem lá. O meu agastamento, mas isto não se admite. Sobretudo um Ministro da Administração Interna. E outra coisa gravíssima que o Ministro da Administração Interna faz e que julgo que sem vontade, mas por casualidade, o Alexandre acabou por fazer também.
Quem tem agora que dar explicações é a PJ. Não, meus amigos, não é a PJ. E por isso eu disse no programa passado que era o Luís Neves que estava a colocar a Polícia Judiciária na lama e não a Comissão de Inquérito. Porque foi o próprio Luís Neves que ontem para todo o país assumiu não só a decisão como sua, como disse inclusivamente que foi uma excepcional atitude de gestão ou ato de gestão ou o que é que Foi um foi. ato de gestão. Portanto, não é a PJ que tem que esclarecer os erros do Sr. Ministro Luís Neves. É o próprio. Nós temos dois caminhos perante esta situação. Ou encaramos isto com seriedade e procuramos efetivamente os esclarecimentos. E não me venham dizer que os esclarecimentos é apenas para fazer fim-capé ao Ministro. Os portugueses já viram. Eu dei aqui um exemplo, não vou ler. O Ministro, a dada altura, disse ao jornal Observador que os gastos das obras dele tinham totalizado a soma de 21 mil euros. Ontem já dizia que tinham sido 18. Os 5 mil euros pagos aos fins de semana era para um empreiteiro que vem de Barcelos para Odmira, mais de 500 km. 10 fins de 10 semana. fins de semana, 5 mil euros dá para isto. Para o gasóleo, para as portagens, para o material de construção, para a dormida do homem, para os pedreiros se ele tiver. Epá, desculpa Rodrigo, lá. vamos ouvir... Estamos a gozar com quem? Rodrigo, vamos ouvir